Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no canal com as últimas informações do Timão. Corinthians de olho em Pedro Rocha, destaque do Remo, pessoal, artilheiro da Série B. O que vocês acham dessa contratação? Corinthians quer a contratação desse jogador, atacante de 31 anos de idade. Galera, já comenta aqui abaixo nos comentários o que vocês acham dessa chegada aí do Pedro Rocha. Vocês acham que seria uma boa ou vocês acham que não? É melhor não contratar? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, meus amigos. Nesse mesmo evento que estava presidente do Palmeiras, muita gente ligada ao futebol, o presidente do Corinthians também marcou presença. Em alguns momentos ele até fez um desabafo para os jornalistas. Vamos conferir como está o clube e o que disse o presidente. Como o próximo jogo do Corinthians é só no domingo contra o Botafogo, a peça central desta quarta-feira foi o presidente do clube, Osmar Stabile, que esteve presente no CBF Summit Academy e falou sobre vários temas. Primeiro, respondendo Leila Pereira, que criou uma polêmica sobre a questão do fair play financeiro. Falamos primeiro com a presidente do Palmeiras e depois a resposta do mandatário corintiano. É inadmissível e injusto eu disputar um campeonato pagando meus atletas direito CLT e imagem, tá? Porque muitos clubes dizem que pagam em dia, mas imagem atrasada 3, 4 meses. Nós pagamos em dia, disputando com clubes que não pagam absolutamente a ninguém e ganham os campeonatos. Eu quero dizer para os presidentes de clube que ficam o tempo todo criticando o Corinthians, que eles cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz, né? E que de 3 em 3 meses tem alguns presidentes que vêm a público criticar o Corinthians, criticar a administração. A administração é séria, acredite na administração atual. Timão, que como todos sabem, vive um transfer, um bloqueio, que não pode contratar novos jogadores até pagar esses mais de 40 milhões de reais devidos para o Santos Laguna e também um possível transfer envolvendo Matias Rojas. Um empréstimo já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube e o presidente do Timão falou se vai usar esse dinheiro, se vai fazer efetivamente esse empréstimo ou esperar um pouco para que o Corinthians possa contratar a partir do ano que vem. Então, nós trabalhamos no aspecto de não ser necessário neste momento, mas se for necessário para a gente cumprir essa questão do transfer e cumprir também a questão do Rojas, parcelamento, que a gente está negociando esse parcelamento, a gente irá fazer. Mas nesse momento ainda não, poderá ser feito a qualquer momento, se for necessário. Stabile também falou sobre a permanência de Fabinho Soldado para 2026, garantiu que o executivo de futebol vai continuar no clube, assim como Memphis Depay. Falou que o holandês vai cumprir o contrato até o meio do próximo ano. Agora, sobre a carga de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil, diz que vem conversando com o presidente do Cruzeiro, o Pedrinho, sobre quanto que o Corinthians terá no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil para os visitantes. Diz que eles estão tentando acertar em 5,2% de carga para os visitantes, E se o presidente do Cruzeiro aceitar, o Corinthians então teria 5,2% da capacidade do Mineirão no jogo de ida, enquanto o Cruzeiro também teria esses mesmos 5,2% no jogo de volta. Agora falando sobre futebol, sobre bola rolando, Timão enfrenta o Botafogo e pode ter 2 reforços visando esse compromisso do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon, ambos estão treinando, participando de uma transição física e pelo menos o goleiro do Timão, que não atua desde o dia 2 de novembro com problemas na coxa, pode reaparecer no gol alvinegro já a partir desse fim de semana. O Jorge Nicola trouxe uma informação de que o Pedro Rocha interessou o Corinthians na última janela. Isso é verdade mesmo. Interessou o Corinthians na última janela. Ele interessou o Corinthians e ao São Paulo, mas não houve negociação avançada, porque o Remo estava pedindo 3 milhões para liberar o jogador, e aí as negociações não avançaram. Agora não tem mais empecilhos, porque o contrato do Pedro Rocha termina no próximo dia 30. Dia 30 de novembro, tá? Não é nem de dezembro, porque a Série B acaba antes, já terminou, O contrato dele termina no próximo dia 30. Do Pedro Rocha. Então ele fica livre no mercado. É um jogador que não tem salário alto, 31 anos, começou a sua carreira lá atrás no Grêmio, teve uma ascensão boa lá no Grêmio, tudo, depois não deu certo em lugar nenhum. Não deu certo no Cruzeiro, não deu certo no Atlético Paranaense, acabou não vingando em nenhum time, tanto que foi parar no Remo. Com todo respeito, o Remo, por isso que ele foi parar lá, porque não estava dando certo em lugar nenhum.
Porém, o Vasco, né, montou um time aí de reta final de brasileiro e acabou escapando lá da parte de baixo da tabela, apostando em jogadores que jogadores que não estavam vivendo um bom momento, né, nos seus respectivos clubes, e acabaram se reerguendo no Vasco. Cara, eu sou a favor do Corinthians realmente, né, fazer a contenção de despesas, do Corinthians realmente, né, cortar gastos. Eu, né, aceitaria tomar esse remédio amargo, com um pouquinho de açúcar, com alguma contratação assim, boa, mais impactante, uma só pelo menos, mas que o Corinthians realmente se livre de jogadores caríssimos e passe a contratar jogadores mais baratos. Eu não, né, enfim, não sou nenhum fã do Pedro Rocha, nem curto muito o futebol dele, mas pô, é um jogador que tem 15 gols, né, na Série B, foi o artilheiro da Série B e 8 assistências, ele joga ainda pelas beiradas do campo. Cara, pode ser uma contratação interessante. Se o Pedro Rocha, por exemplo, chega aí com um salário de 300 mil por mês, cara, é uma contratação que você pode arriscar, entendeu? Pode arriscar, eu até acho interessante. E aí o Corinthians vai fazendo essas contratações modestas, né? E vai fazendo aí a sua economia que precisa ser feita. E aí vai colocando a casa em dia, né? Então, assim, cara, eu estou com esperanças ainda que o Osmar Stabile vai quitar a Neoquímica Arena. Esperança, tá? Esperança. Até porque eu estou informando que ele está negociando com a Caixa. Então, assim, se o Osmar quitar a Neoquímica Arena, está resolvido o problema? Vamos supor que está resolvido o problema. A gente pega a bilheteria da Arena, consegue dobrar o valor do patrocínio Master, manda um monte de jogador ruim e caro embora, faz contratações mais modestas e eficientes. Cara, para mim esse é o caminho para o Corinthians se salvar. Eu acho que esse é o caminho. Acho ótimo esse posicionamento, Samir. Tem muito cara bom em time pequeno. Entendeu? Então, assim, velho, eu acho que é o nosso... Fazer o quê? É o nosso momento, sabe? É o nosso momento. A gente tem que aceitar que a gente está numa situação difícil. O Pedro Rocha tem uns 42 anos? Não, tem 31. Tem 31. Eu odeio falar dos porcos, mas eles não fazem contratações bombásticas e geralmente dá certo. Por quê? Porque sabem contratar, entendeu? O que a gente precisa, velho, é que o executivo de futebol do Corinthians pare de contratar jogador ruim e caro, entendeu? Cara, é muito simples, cara. É muito simples. Você é o básico do executivo. Não se paga por Charles. Não se paga por Kaká. Não se paga por Mateuzinho. Não se paga por Alex Santana. Cara, e assim vai. Eu poderia citar vários jogadores aqui. Mas, pô, velho, tá na hora da gente começar a contratar direito, né? E o Lucas falando aí, contratos longos. Foi, porque eu mostrei aqui no pós-jogo, no pós-jogo do último domingo que eu tava revoltado. Tava revoltado. Por quê? Cara, os contratos são todos longos. O Charles tem contrato com o Corinthians até 28. O Kaká até 28. Pô, velho, o Martínez tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Você imagina aguentar o Martínez mais 2 anos? Ah, te catar, né, velho? Então, olha só, sobre o Pedro Rocha. Jogador de beirada de campo, jogador barato. Ah, e a informação que eu não dei, né? Falei pra caramba, mas não dei informação. Ele interessa, tá? Ele está numa lista no Corinthians de jogadores que o Corinthians quer conversa. Eu só não consegui apurar se é uma lista de jogadores oferecidos ou de jogadores que o Corinthians procurou. Mas o Pedro Rocha interessa, é um jogador que interessa e agora é a gente aguardar, né? A gente aguardar aí pra gente ver, né? Pra gente ver o que vai acontecer, né? Bom, rapaziada, a notícia não é de hoje, tá? Foi do colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que o Corinthians estaria estudando novos naming rights, inclusive para quebrar o contrato com a Hypera Pharma, né, a dona da Neoquímica, para modificar o modelo atual que prevê 20 milhões, 21 milhões de reais anuais e que o Corinthians entende estar defasado.
para colocar novos naming rights no seu estádio. E uma possibilidade é justamente com a Caixa Econômica Federal. Existe uma negociação nos bastidores, ouvi de outras fontes também de que essa negociação está acontecendo, mas que não é tão simples assim. Então a gente precisa entender porque, primeiro, para acontecer a quebra, né, são 50 milhões de reais. Então o Corinthians entende que consegue até o triplo desse valor que hoje é pago pela Hypera Pharma. Até 50, 60 milhões de reais anuais. Hoje são 21 milhões. E realmente, tem clubes recebendo muito mais pelos naming rights. Mas, cara, não é um processo tão fácil porque você muda o nome de um estádio que hoje já está meio que na boca do povo, né? Todo mundo meio que entende o estádio do Corinthians como a Neoquímica Arena. Esse acordo também, segundo o colunista, né, colocaria a Hypera Pharma como detentora dos naming rights da Fazendinha, que é o local lá do Parque São Jorge, né, onde jogam as categorias de base, também o futebol feminino, e aí teria um naming rights lá numa espécie de compensação dentro da negociação, mas aí, obviamente, né, a Caixa seria dona dos naming rights e com isso, né, teria um plano de quitação da arena para que o estádio fosse efetivamente do Corinthians. Hoje a dívida está em 675 milhões de reais. Sobre isso, preciso falar da vaquinha da Gaviões da Fiel, que, cara, infelizmente ela foi muito aquém daquilo que se esperava, né? Não vou dizer que foi um fracasso, que foi muito ruim, porque eu participei muito, né? Você sabe, a minha esposa era embaixadora do projeto, né? A Mila Alves, e a gente fez algumas lives juntos, né? E a gente fez alguns vídeos de engajamento, de brincadeiras, né? Para que eu fiz algumas apostas com ela para poder doar, para incentivar as pessoas a doarem, né? Mas me deixou triste porque, assim, isso não é nenhum pensamento da Mila, tá? É meu. Porque eu vi o trabalho dela, eu vi ela divulgando na rede social, tentando, tudo mais, vi outros influenciadores. Ela foi uma das mais engajadas, assim. E me deixou triste porque o clube não abraçou. E isso foi visível, né? Alguns jogadores, inclusive, foram tratados como embaixadores, como o próprio Romero, e o Romero sequer falava sobre isso. Outras celebridades, né, pessoas com grande poder de influência, não falavam sobre a vaquinha. E aí eu entendo, né? Tento entender, né? Tem uma questão de, poxa vida, a gente está tentando corrigir um erro que não foi a gente que cometeu. Claro que não foi o torcedor não tem nada a ver com isso. Seria fantástico o torcedor carregar, né, a dívida, entregar para o clube e dizer, ó, pagamos, está aqui. Mas também a desconfiança do torcedor nessas gestões, né, que comandaram o clube nos últimos anos fez com que muita gente corresse, né, de destinar qualquer tipo de dinheiro. Não é simples, né, você doar qualquer tipo de valor que você sabe que não vai ter retorno. Então, assim, eu entendo o torcedor que pensou, cara, por que eu vou dar esse dinheiro? Mesmo que a vaquinha tenha sido organizada pela principal organizada do clube, com todas as auditorias, né, presentes ali, né, transparentes, para que o dinheiro não passasse pelas mãos do clube, fosse direto para abater juros, especialmente, né, amortizado, né, as parcelas da Caixa, e foram arrecadados mais de 40 milhões de reais, mesmo assim, menos de 6% da dívida, que bate na casa aí dos 700 milhões de reais. Então, se você pensar, pô, uma torcida, cara, doou 40 milhões de reais, não é pouca coisa, não. Mas, infelizmente, a dívida era muito grande. E o torcedor, mesmo que o Corinthians tenha muito, ele não teve crédito, né, nas pessoas que hoje gerem o clube. Hoje e ontem, né, para poder destinar qualquer tipo de valor. Então, infelizmente, ficou muito abaixo. Inclusive, a vaquinha ela teve um fim antecipado. Essa vaquinha, cara, e assim, posso falar para vocês nos bastidores assim que rolou até um certo constrangimento, assim, sabe? Porque muita gente defendia a causa, queria, e o clube não abraçava, cara. O clube não, de maneira alguma, falou, não, vamos lá, vamos ajudar, vamos quitar e tal. O clube não falava sobre o assunto. Então, assim, não tem como, né? Não tem como. O torcedor não sentia veracidade, sei lá, ou confiança para poder investir, e o que é uma pena, porque era um projeto sério, que se houvesse realmente a arrecadação suficiente, o Corinthians hoje teria um estádio. Mas, claro, eu não estou nem cobrando isso do torcedor, seria muito difícil, é um valor muito alto a ser arrecadado. E não é uma conta que o torcedor tem que pagar. Mas, enfim, foi um projeto bacana.
e que infelizmente não aconteceu, mas também por conta de todo o contexto que vive o clube atualmente. E é uma campanha que ela foi prorrogada até o final do ano e que foi interrompida abruptamente na noite dessa quarta-feira, inclusive, no dia 26, né? No dia 26, na noite dessa quarta-feira, às 11h59. E segundo me falaram, a prorrogação ela teria acontecido só até o meio do ano. E muita gente entendeu que seria até o final do ano. Então, quando eles entenderam que houve uma divergência, eles decidiram encerrar. Então, assim, muito mal feito, né? É uma pena. Uma pena porque a ideia era muito boa. Vamos falar sobre Dorival Júnior, que eu sei que vocês querem falar sobre o Dorival. Cara, o Dorival, eu não tenho uma opinião formada ainda, de verdade. Eu não tenho uma opinião formada. Talvez vocês tenham. Porque o Dorival, ele não conseguiu fazer um trabalho auspicioso. Um trabalho que enfim, que enchesse os olhos, que a gente dissesse assim, pô, não tem nem sombra de dúvida, tem que renovar com o cara. Eu não consigo chegar a essa conclusão. Mas eu também não consigo dizer que o trabalho é ruim, porque eu preciso entender cenários, de que maneira esse trabalho foi realizado, sem contratações, mesmo com todos os problemas chegando numa semifinal de Copa do Brasil, e esse mesmo com todos os problemas não é pouca coisa. A gente está falando de um clube que, cara, ninguém passou o que o corintiano passou esse ano. Por mais problemas que o seu time possa ter, ninguém passou o que o corintiano passou. A gente está falando de impeachment. A gente está falando de uma dívida de quase 3 bi. A gente está falando de presidentes que estavam há poucos meses sendo denunciados no Ministério Público, com investigação da Polícia Civil. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Então, assim, a gente está falando de problemas gravíssimos. Reforma de estatuto. Com... eu ia dizer canetada, né? Não é... Como é que fala? Não é carteiraço, enfim, mas... uma tentativa de golpe, né? Do ex-presidente Augusto Melo invadindo a sala do Osmar Stabile lá, dizendo que ele era o presidente. Galera, o Corinthians não perdeu tempo, agiu rápido e está querendo a contratação aí do Pedro Rocha, o artilheiro da Série B, né? Galera, o Corinthians quer a contratação do jogador, que na minha opinião é muito bom de bola e tomara que, né, quem sabe ele não venha para o Corinthians. Foi o artilheiro da Série B, tá jogando muito bem lá no Remo, 31 anos de idade, e o Corinthians quer a contratação dele, né, galera? Ele jogou já pelo Grêmio, foi revelado lá, jogou também, se eu não me engano, pelo Fortaleza, jogou pelo Atlético Paranaense, não lembro se foi pro Flamengo ainda, mas joga muita bola e tá jogando bem essa temporada, né? Será que o Corinthians vai querer contratar ele? Pessoal, na minha opinião, é um ótimo jogador, 31 anos de idade, não vai ter um salário alto, faz um contrato ali de 1 ano, paga um salário ali de, sei lá, 500 mil, 600 mil reais aí, pronto. Porque, querendo ou não, a folha salarial vai diminuir agora no fim do ano, né? Thales Magno vai embora, Romero deve sair, Félix Torres deve ser vendido, Kaká eu acho que vai sair, Martínez, grande chance de sair, já está até afastado dos próximos jogos, por causa das expulsões, né, que ele vem tendo. E aí, eu acho que dá para contratar. É uma aposta, né? Porque ele só jogou bem no Grêmio, igual o Samir disse aí no vídeo. Nos outros times ele não deu nada, tanto é que foi parar lá no Remo. Então, é uma aposta e aí tem que ver, né? O Corinthians não pode gastar muito dinheiro, não pode fazer loucura, não tem muito caixa. Então, é aposta. Vai que ele joga bem. 31 anos de idade. Vitinho, mesma coisa, 30 e poucos anos, chegou, tá jogando bem. Então, quem sabe ele não joga bem também, né, galera? Tendo jogadores de qualidade ao lado, pode ser que ele se destaque. Como o Vitinho chegou, tá jogando com o Memphis, Yuri, Garro, Carrilho. Então pode ser que o Pedro Rocha se destaque. Como ele foi artilheiro da Série B, pode ser que ele, quem sabe, não faça muito gol também aqui no Timão. Comenta aqui, pessoal, o que você acha da contratação do Pedro Rocha? É uma boa? Ou o Corinthians está fazendo bobeira em querer contratar? Comenta abaixo a sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.